Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Graças e paz para você que está nos assistindo no nosso canal Sal da Terra Caraíba, no YouTube, seja muito bem-vindo. Chame os seus aí para acompanhar esse culto também. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E nós que estamos aqui no presencial, vamos ficar de pé nesse momento, para você que pode, quer. Lembrando que você é livre no Espírito Santo. Mas como forma de reverência, vamos adorar o nosso Deus, começar com uma oração agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. E nosso coração se enche de alegria, Pai, de saber que contamos com Deus do impossível, Pai. Um Deus que faz os milagres completos. Obrigado por mais um domingo, obrigado por mais uma semana. Nosso coração está alegre de estar aqui na sua casa, meu Deus. E por isso, Pai, nós queremos cada vez mais estarmos perto do Senhor, Deus. Junto aos teus pés, Pai. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. É isso que nós faremos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos declarar isso bem forte. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e pregar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu
quebrar cadeias, pra restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém. Mais amor e perdão, olhar com os olhos do Senhor, compaixão, mais amor e perdão, olhar com os olhos do Senhor, compaixão. Santo Deus, me ensina a olhar com os meus olhos, com seus olhos, compaixão. Sentir o teu coração, Santo Espírito, me ensina a perdoar os meus irmãos, compaixão, olhar pra multidão, ouvir tua voz, te obedecer e revelar amor, não ser indiferente, mas sentir o que sente o Senhor, ouvir tua voz, te obedecer e revelar amor, não ser indiferente, mas sentir o que sente o Senhor, mais amor e perdão, olhar com os olhos do Senhor, compaixão, mais amor e perdão, olhar com os olhos do Senhor, compaixão, e ouvir tua voz, te obedecer e revelar amor, não ser indiferente, mas sentir o que sente o Senhor, e ouvir tua voz, te obedecer e revelar amor, não ser indiferente, mas sentir o que sente o Senhor, mais amor e perdão, olhar com os olhos do Senhor, compaixão, mais amor e perdão,
Senhor, compaixão. Vamos declarar isso bem forte, só a igreja. Mais amor e perdão. Olhar com os olhos do Senhor, compaixão. Mais amor e perdão. Olhar com os olhos do Senhor, compaixão. E ouvir tua voz e revelar amor, não ser indiferente, mas sentir o que sente o Senhor. Ouvir tua voz, te obedecer e revelar amor, não ser indiferente, mas sentir o que sente o Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo em que nós te honramos, Deus, te adoramos, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja presente nesse lugar, com teu fluir, com teu mover. E sobre as nossas vidas, Pai. Queremos sentir o teu colo, Pai, receber o teu abraço, Deus. Dizer que nós te amamos, Senhor. Que o Senhor é tudo para nós, Pai. O Deus que esquadrinha os nossos corações, Pai, que sabe o que passamos. O Deus que se importa verdadeiramente conosco. Que sabe o mais íntimo das nossas almas. O Deus que nós podemos clamar, que nós podemos pedir, que nós podemos agradecer, que nós podemos dizer: eu te amo. O Deus que está à porta e bate. Nós te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode se sentar por um tempo. Queria saber quem que nos visita nessa manhã. Levanta sua mão e nós queremos te entregar um presente. Aqui tem mais, aqui tem. Nossos irmãos vão até vocês para te entregar um presente. Sejam muito bem-vindos à nossa à casa de Deus, à nossa igreja. Sintam-se à vontade. Nosso coração se alegra muito em poder recebê-los. Também para as crianças e para os adolescentes, se quiserem se encaminhar para as salinhas. Rodolfo. Aqui, ó. Acho que aqui, ó. Atrás. Vou orar para você aqui. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. E aqui, Pai, pedir a tua bênção através da vida do Rodolfo, Deus, que ele possa ser instrumento na sua mão, que o Senhor possa falar através da boca dele, Pai, e entregar a tua palavra para a tua igreja. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém e amém.
Olá, irmãos, graça e paz, amém? Privilégio de nós estarmos, na presença do Senhor, orando, louvando e nos apresentando, de fato, diante desse Deus, que é o Deus a quem a gente confia, que a gente ama e que Ele também nos ama porque Ele nos entregou o Seu único Filho por amor de todos nós. Eu quero falar hoje sobre a integridade da vida. Quero trazer aqui uma reflexão e que a gente possa estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Jó capítulo 1, do 1 ao 9, e depois do 2, o capítulo 2, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uza vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço, ele era o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-lo e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. E agora do capítulo 2, do 1 ao 3, fala assim, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles, para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Quero fazer mais uma oração, irmãos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor está aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, por causa dos louvores que nós entoamos, e todos eles, Pai, têm toda a ligação daquilo que a gente vai falar hoje. E que o Senhor possa manifestar a tua glória aqui nesse lugar, a tua presença, que o Senhor venha visitar o coração de cada um de nós aqui, Pai, e que nós estejamos atentos, alertas, para tudo que for falado aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa na integridade da vida, na nossa integridade de fato, muitas vezes nós pensamos na questão de que em algum momento nós estamos muito otimistas, mas às vezes nós estamos pessimistas. Em alguns momentos nós estamos alegres, outros a gente tem tristeza. Em alguns momentos a gente tem forças para caminhar, e outros não. Assim somos nós. Não tem diferença entre nós seres humanos. Ora nós estamos fazendo aquilo que é bom, aquilo que condiz, aquilo que é correto. Mas, de repente, a gente está fazendo coisas erradas. Nós temos um mal que a gente até luta contra ele, mas, às vezes, a gente peca, a gente vacila, E isso é algo que faz parte da nossa vida, é integral. É isso que é integralidade, é um pouco que a hora a gente é pacífico, mas, às vezes, a gente é muito agressivo. Ora a gente tem uma constância, ora a gente tem inconstância. O Romanos 17, de 15 a 25, o Paulo falava assim, não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo de meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Enquanto a gente estiver aqui, nesse corpo corruptível, a gente ainda vai ser desafiado a lutar contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus, e isso faz parte da nossa integralidade. Agora, tem uma outra questão que é muito importante, eu quero compartilhar com vocês sobre uma dessas dualidades, que é a questão espiritual e a questão natural. Há uma realidade no mundo espiritual tão real quanto o natural. E isso é o que eu quero trazer hoje de uma reflexão para a gente estar atento. Tá, irmãos? Às vezes aqui, quando a gente vai falar de integralidade da vida, quando a gente pensa em espiritualidade e naturalidade, a gente começa a pensar em eternidade e aquilo que é interinidade, aquilo que é passageiro, temporal. Mas aquilo que é atemporal, que é eterno, aquilo que é absoluto ou relativo. A gente começa a pensar em luz e trevas. E isso é tão real, que aqui no texto que nós lemos, o versículo 3, eu vou voltar aqui, que quando Satanás foi ao Senhor, ele falou assim, né? Disse então o Senhor a Satanás, o Senhor quando respondeu, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E aqui a gente vê uma realidade espiritual que no mundo natural nunca alguém ia perceber. Então você imagina que Jó, um homem rico, imagina que ele estava vivendo uma vida normal, tranquila, abastado, mas de repente num momento do texto que sai, né, de uma questão natural, entra numa questão espiritual e fala, olha, o diabo está lá, diante de Deus, para acusar e para trazer ruína sobre o estado de Jó. E aqui tem uma lição para nós. E é aqui que eu quero que a gente possa meditar. No livro de Daniel, no capítulo 10, 11 a 13, Daniel teve uma revelação, uma visão, um anjo veio para ele, 10, de 11 a 13, fala assim, e ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção no que eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, Daniel falando, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com eles. Então veja, Daniel estava orando, teve uma revelação, e um anjo veio trazer uma notícia para ele, mas um príncipe, um principado, ele resistiu, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então, houve uma guerra espiritual, e aquele anjo que ia trazer uma mensagem para Daniel não pôde seguir. Aí você fala, moxa, mas isso aí é lá no tempo de Jó, no tempo do Daniel. Mas aí, olha o que diz lá, irmãos, quando o Senhor estava na Santa Ceia com os discípulos, e o Lucas 22, 31 a 34, ele fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo,
para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E aí, irmãos, eu fiquei assustado, porque é interessante que não foi nem com uma só, né? Jesus falou que Satanás pediu para peneirá-los todos os discípulos, todos que andavam ali com ele. E eu fiquei pensando, Jó era íntegro, reto, evitava o mal. Os discípulos estavam com Jesus. Como é que eu estou? Porque o diabo está lá. Ele está lá, querendo arruinar a gente aqui. Ele quer, desde o início, matar, roubar e destruir. E ele quer, desde o início, nos afastar de Deus, nos enganar, seja através de tentações ou de provações que o Senhor nos libera para que a gente cresça, para que a gente aumente a nossa fé e siga. Mas o diabo está lá instigando contra ele, contra a gente. E eu quero trazer um ponto de atenção aqui. Eu até trouxe aqui, não sei se está reportado aqui, mas eu fiquei meditando nessa palavra atenção, até trouxe o significado de atenção, né, que é aplicação, esforço, cuidado. Então, quando eu quis trazer esse tema de atenção aqui, é justamente para a gente pensar em 2 momentos. Atenção no que a gente vai falar agora e atenção nesse aspecto espiritual e natural. Porque isso vai fazer com que a gente tenha muito discernimento, muita orientação de Deus para a nossa vida. E a atenção, né, no dicionário fala que é a atenção de olhar, de ouvir e de ter concentração mental para compreender o que se passa. Né? Concentração para compreender o que se passa. E é totalmente diferente de desinteresse e de displicência. É um silêncio, uma consideração com o que se ouve e com o que se observa. E qual que é a importância de fazer o espiritual prevalecer contra aquilo que é natural? Qual que é a importância? Eu trouxe alguns versículos aqui, pelo menos 4, e eu queria compartilhar com vocês. João 4, 23 e 24 fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então está claro. Se eu quero ter um relacionamento com o Senhor, tenho que buscá-lo. Tenho que ter uma entrega em espírito com Ele. 1 Coríntios 2, de 14 a 15. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Se inclinarmos para aquilo que é espiritual, nós vamos discernir todas as coisas. Outro versículo, Efésios 6, de 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós não estamos aqui lutando contra nós mesmos. Então, você tem uma situação para resolver, a luta é um pouco maior, é um pouco aquilo que você não vê na realidade. Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades. 1 Pedro 5, 8 a 9 fala: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, irmãos, a gente precisa o quê? Estar atentos. A gente precisa ficar atento, porque o interesse dele nunca vai ser outro, a não ser nos afastar de Deus. Ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. Tá? E o que a gente pode fazer para que o que é espiritual, o que a gente pode fazer para aquilo que é espiritual prevaleça sobre aquilo que é natural?
E o capítulo que nós lemos de Jó, ele fala alguma coisa em relação aos anjos. E ele fala assim, né, no versículo 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Depois no capítulo 2, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E eu quero deixar esse ponto muito claro para nós aqui. Se diante de tudo que a gente vive, existe um mundo espiritual, um mundo natural, o que a gente precisa fazer para que a gente esteja ligado? É se apresentar ao Senhor. É se apresentar ao Senhor, dia após dia. É amanhã, é terça, é quarta, é quinta, é todo dia. É a gente estar ligado na presença dEle, para que a gente possa ter o quê? Esse discernimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E eu queria ler o Tiago acho que está até aqui, né? Tiago 4, de 7 a 8, que ele fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Se apresentar a Deus é adorá-lo, é conhecê-lo, é buscá-lo, é dedicar aquilo que é mais importante nosso, que é o nosso tempo, para Ele. É dar prioridade e é ter vontade de fazer isso. Na semana passada o pastor falou de um esforço. A gente precisa se esforçar, a gente precisa decidir isso. Não é fácil, mas a gente precisa dar a prioridade. Os nossos pecados vão ser perdoados, a nossa mente vai ser inteira, reta, íntegra, renovada, e o nosso coração vai ser puro, é isso que fala a palavra. Mas a gente precisa se apresentar a Deus. E aí, como fazer isso, então? Como que nós vamos fazer com que esse espiritual realmente prevaleça? E eu quero trazer 3 palavras aqui para a gente ficar no nosso coração sobre a questão do espiritual prevalecer sobre o natural. A primeira delas é o discernimento, tá? E a gente vai falar disso baseado em 1 João, no capítulo 4, que ele fala assim, 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, e esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A primeira questão que envolve o nosso desenvolvimento espiritual é o discernimento. E o discernimento, ele é na instrução, ele vem através da instrução da palavra. Quando ele fala aqui examinai, está intrínseco aqui que é uma instrução, que a gente precisa o quê? Ter um coração que sabe discernir. A palavra diz lá em Provérbios que o coração que sabe discernir, ele busca o conhecimento. Mateus 24, 35 fala que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E no versículo 22, no capítulo 22 fala, meu povo erra, né, ou é enganado por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, irmãos, para a gente poder se apresentar a Deus, é necessário que a gente tenha instrução na palavra. E isso vai trazer para nós um discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. E a partir daí a gente precisa o quê? Um segundo ponto, tomar uma decisão. A gente precisa ter uma atitude de fé. E aí, o versículo 7 a 10 de 1 João 4, ele fala sobre decisão. O versículo 7 fala assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor.
não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A decisão de amar a Deus, ou de buscar a Deus, ou de fazer com que o espiritual prevaleça, ele deve existir porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou, agora eu consigo entender esse amor na minha vida, e através desse amor na minha vida, agora eu amo o próximo. E esse amar ao próximo, ele faz sentido na nossa vida cristã. É isso que faz com que nós nos tornemos únicos, unidade. Deus nos traz nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, e Ele nos ama, nós somos amados, e agora nós amamos ao próximo, para que essa unidade prevaleça. Amém? E tem um texto no capítulo 5 de Gálatas, 14 a 26, que fala assim, nós já conhecemos, mas fala assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E tem toda aquela relação das obras da carne às obras do Espírito. Mas o fato é, uma vez que a gente se entende que a gente precisa se apresentar a Deus todos os dias, a gente então precisa ter o discernimento que em algum momento daquele dia, naquela manhã, na hora que eu acordo, eu preciso buscar o Senhor, e eu preciso decidir fazer isso. A gente precisa buscar o Senhor. E numa terceira palavra que eu quero deixar, irmãos, é a disciplina. Tá? Que a disciplina está aqui no capítulo 4 ainda, e ele fala para a gente permanecer no amor. Né? 4 de 3 a 17. Desculpa, 13 a 17. Que ele fala assim: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim como conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Nesse mundo somos como Ele. E aí, o que ele traz aqui para nós, irmãos, é a disciplina, que é se manter constante na presença dele. Não dá para hoje nós estarmos aqui, amanhã talvez não vai dar para buscar o Senhor, não vai dar para ler, que eu tenho outros compromissos, tenho viagem. Como é que a gente faz a nossa agenda? Esse tem sido um ponto que a gente precisa pensar. E como fazer com que o espiritual prevaleça sobre o natural? Então, resumindo o que eu trouxe: discernimento, decisão e disciplina. Discernimento, instrução na palavra. Decisão é a fé que atua pelo amor. Se a gente tem feito com que Deus seja glorificado nas nossas atitudes, se existe uma mutualidade, quando a gente faz algo, é para realmente um crescimento mútuo, é para que eu e o meu irmão sejam abençoados. E a disciplina, porque é a permanência no amor, na palavra e no amor. Aquele que se apresenta a Deus, ele está constantemente trabalhando nessas questões. Ele apura o discernimento, ele fica mais apurado na necessidade de tomar decisões e também de se manter constante. E existe o quê? Obviamente, os cuidados que a gente precisa tomar. A distração é uma das questões hoje que tira o nosso foco, a nossa concentração, a nossa atenção. Né? A gente pode facilmente aqui falar, por exemplo, do celular, das mídias sociais. Então, o que é o tempo que a gente perde hoje com essas distrações e que, de repente, ela pode estar fazendo o quê? Confundindo e não trazendo para a gente o discernimento correto. A procrastinação é você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Você sabe que tem que se apresentar ao Senhor amanhã cedo. A primeira coisa que você faz é pegar o celular e ver as mensagens. Isso vai derrubar
todo discernimento e toda qualquer decisão de se apresentar a Deus. A disciplina, ela precisa ser, a preguiça precisa ser vencida. A gente ora quer, ora não quer, mas o nosso corpo, ele realmente vai ser sempre ali, querer, né, com que a gente descanse, durma, e não vá fazer aquilo que tem que ser feito. Então a gente precisa tomar esse cuidado, irmãos, para que a preguiça não vença a gente. E aí, diante de tudo isso, fica uma pergunta para nós. Diante de tudo que a gente tem pensado sobre a integralidade da vida, as decisões, os prós e contras, as questões que envolvem a nossa vida, fica a pergunta para nós: nós estamos, de fato, nos apresentando a Deus? Ou nós estamos perambulando nessa terra? Porque não existe para aqueles que entendem o amor e entendem a missão, o chamado, e isso não é uma questão de chamado. Se apresentar a Deus não é uma questão de chamado, é uma questão de essência. A nossa vida depende do Senhor. Então, se eu estou me apresentando a Deus, amém. Mas se eu não estou apresentando a Deus, nós estamos perambulando. Nós estamos vagueando, porque essa é a palavra que Satanás falou para Deus. Então há uma necessidade emergente, urgente, da gente entender a necessidade da gente fazer a luz de Cristo brilhar. Eu gosto muito desse versículo aqui embaixo: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Tem aquele dispositivo eletrônico, né, o dimmer, não é isso? Quando você vai aumentando ele, a luz vai aumentando e ela vai brilhando. Quando a gente se apresenta a Deus e dedica, e tem a disciplina, tem esse discernimento, tem essa decisão, essa luz que é a lâmpada, né, do Senhor em nós, ela vai brilhando até ser a luz da aurora, né? Mas, irmãos, se nós não buscarmos, se nós não nos apresentarmos a Deus, essa luz apaga. A palavra diz assim que a gente precisa tomar um cuidado para não apagar o Espírito, para não extinguir. Então, para onde que a gente está se inclinando? Para que lado nós estamos nos inclinando? Independentemente para que lado que a gente está se inclinando, o diabo sempre vai querer nos afastar de Deus. A diferença é que se nós não estivermos nos apresentando diariamente a Deus, o plano dele já está sendo executado com sucesso. Então existe uma necessidade emergente, urgente, e essa é uma luz que precisa ali ficar acesa para nós, que a gente precisa se inclinar para as coisas espirituais, precisa se apresentar a Deus. Se ele não poupou Jó, se ele não poupou os discípulos, se ele não poupou aqueles que estavam perto de Cristo, Paulo, nós também estamos nessa lista que ele quer fazer, que ele quer destruir a nossa vida. Porém, irmãos, ele está condenado. Jesus Cristo diz que ele reduziu ao pó todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo, reduziu ao nada. Então o diabo ele não tem mais poder. Mas a gente não pode dar legalidade para ele. Se a gente vacilar, ele vai cutucar. Se a gente não vacilar, ele vai cutucar. Só que se a gente não estiver vacilando, a gente vai conseguir continuar a caminhada que o Senhor preparou para nós. Amém? Eu estou encerrando, irmãos. Eu queria ler o capítulo de Lucas 12. Lucas 12, 35 a 40, ele fala assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente.
Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Que honra será se o Senhor virá, quando o Senhor virá, quando o Senhor vem e Ele vai se vestir, fazer com que a gente sente à mesa e servirá. O fato é, eu estou preparado, eu estou me preparando para esse momento. Há uma necessidade de nos entregarmos, de nos apresentarmos ao Senhor. Quero que você reflita, queria que você tivesse um tempinho de oração, de reflexão, de autoconhecimento agora, de toda a sua agenda, de toda a sua vida, para entender o que realmente tem sido prioridade na sua vida, assim como na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Pai. Que nós, ó Deus, na tua infinita misericórdia, continuemos lutando para nos apresentarmos ao Senhor. É necessário esforço, é como a gente cantou aqui, Senhor, independente das circunstâncias, ó Senhor, tenha misericórdia de nós, que a gente possa se dedicar, possa ter de fato um coração que dedique ao Senhor, que tenha discernimento a cada manhã, a cada dia, para te buscar, para efetivamente entregar as nossas vidas e ter a constância, a disciplina, a vigilância, porque o Senhor vem, e o Senhor vem para nos encontrar. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. João 3, de 5 a 8, ele fala assim: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É necessário nascer do Espírito. Eu queria trazer essa palavra. Se você ainda não nasceu do Espírito, não teve esse entendimento, essa decisão, e por conta disso não pode ter a disciplina de seguir num caminho de luz, um caminho eterno. Eu quero perguntar para você, se tem alguém que queira e que quer decidir nascer do Espírito, decidir olhar para as coisas do alto, decidir pelo Espírito. Amém? Alguém, irmãos, que queira seguir essa jornada, nessa vida, mas com um olhar para o Espírito, para aquele que governa todas as coisas. Se houver alguém aqui, você possa levantar a mão para a gente poder orar. Temos um irmão aqui. Amém. Amém.
Amém. Nós estamos muito felizes. Muito felizes, porque o Senhor está aqui. Amém. O Senhor está sempre disposto a se aproximar daqueles que se aproximam dele. Nós vamos orar agora pelos nossos irmãos aqui. Vocês querem vir à frente aqui, irmãos? Queridos irmãos, aqui da esquerda, que levantaram as mãos, querem vir aqui? Porque a Bíblia fala que aqueles que confessam o Senhor, né? O Senhor está confessando a Deus. Jesus está olhando para vocês. Eu quero deixar um versículo para vocês. Olha aqui, irmãos. Qual que é o seu nome? Luciana? William. A palavra diz assim em 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós declaramos a bênção de Deus vivo sobre a vida de vocês, sobre a sua casa. Que vocês sejam prósperos, caminhando em integridade, apresentando-se a Deus, discernindo, dedicando, decidindo, tendo a disciplina. Amém? Vamos orar, irmãos, estenda as suas mãos para eles. Te agradecemos, ó Pai, porque quando nós nos apresentamos ao Senhor, quando nós decidimos pelo Espírito, nossas vidas são transformadas. Obrigado por este casal, por esta casa, por esta família, que o Senhor venha abençoar, direcionar, transformar a cada dia, e a bênção do Senhor e a glória do Senhor venha sobre eles a cada manhã as tuas misericórdias sejam renovadas e eles possam ter a força para caminhar e não vacilar e dedicar o coração deles ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A palavra diz então que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então esses irmãos estão nascendo do Espírito hoje. E daqui a pouco vão batizar, para que haja a confirmação, a revelação completa do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Agradecemos ao Senhor por mais um tempo. Você que está em casa, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Quem está aqui hoje, que tem seus dízimos e ofertas,